Muito bem, são 8 horas e 7 minutos, estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição. Hoje, dia 26 de junho de 2020, o programa tem o prazer de receber o Caio Viana, que é pré-candidato a prefeito de Campos pelo PDT. E neste bloco a gente já começa, conforme falado anteriormente, com o Aloysio trazendo aí uma pergunta que está no grupo deste programa e do blog Opiniões e também no Face. A pergunta é a mesma, não é isso, Aloysio? A pergunta gira em torno da mesmo questionamento. É feita aqui eu perdi, mas foi feito logo no início do programa, no streaming, no comentário do streaming, Tá ouvindo? Sim, perfeito. É feito pelo Maurício Ferel Batista, que é um dos nossos ouvintes mais assíduos desde o início do programa, da rádio, lá em 28 de março do ano passado, né? E é feito também aqui no grupo, Caio, pelo Edmundo Siqueira. É a mesma pergunta. Eu vou ler do Edmundo, ok? Como o pré-candidato responde às críticas de que não mora no município e conheceria pouco a realidade de Campos? Repetindo a pergunta do Roberto Dutra, que é professor da UENF, sociólogo, onde mora Caio Viana? Aloysio, eu moro em Campos, né? Você é conhecedor disso, sabe disso, seu irmão, sua mãe, né? Todos que me conhecem, o Cláudio Nogueira, o Arnaldo. Eu moro em Campos, moro com a minha noiva Luana, né? E sempre tive presente na vida da cidade, na vida pública da cidade, e isso é evidente para todos que me acompanham, né? Quem me acompanha e sabe de como eu estou sempre presente na vida da sociedade, não tem dúvida quanto a isso. Temos uma pergunta aqui também, do Hugo Pereira, que acho que vai de encontro ao tema pré-estabelecido para esse bloco, que é o tema mais econômico, né? Uhum. Vou ler a pergunta dele para você aqui. Hoje, 55% do orçamento de Campos é comprometido com salário de servidores. Uhum. Vemos uma dependência constante dos royalties, que agora estão indo embora sem se despedir. Boa imagem. Estamos falindo sem ter nenhum fundo de planejamento para um momento como esse. Não é uma pergunta, é uma afirmação, né? Mas eu acho que o assunto ele rola a bola bem para esse bloco. Uhum. Como é que você analisa? Olha, Aloysio, sem dúvida alguma, a situação econômica não só de Campos, do país e do estado do Rio de Janeiro, sobretudo, é delicada, né? É preciso ser criativo, é preciso buscar alternativas, é preciso sair dessa dependência, obviamente, que Campos vive dos royalties. Eu posso citar aqui alguns exemplos de outras cidades, até mesmo da gestão do Arnaldo Viana, meu pai, né? E vou citar, por exemplo, como ele falou, e não tem nenhum fundo que garanta, Niterói criou um fundo soberano, né, para exatamente nesses momentos de crise se ter uma quantia de dinheiro para que possa atuar frente a algumas ações necessárias para esses momentos, não paralisando o atendimento básico à população em diversas áreas. Lá atrás, por exemplo, para sair da dependência dos royalties, a gestão do Arnaldo Viana, e quando eu comento porque realmente foi a gestão mais bem avaliada, isso não é só o Caio que está falando, a população diz isso, saiu com 89% de aprovação, a gestão mais bem avaliada da história recente de Campos, ele é tido como o melhor prefeito da história de Campos em diversas pesquisas, né? E fez ações importantes para sair dessa dependência dos royalties, como a criação do Fundo de Desenvolvimento de Campos, né? Hoje, se Campos tem a Coagro funcionando, se tem a usina Canabrava funcionando, foi graças a investimentos que foram feitos através do Fundo de Desenvolvimento de Campos, do Fundecam, né? Então essas empresas hoje estão funcionando, é uma indústria importante da nossa cidade, né? A indústria sucroalcooleira, que já sofreu tanto, teve a oportunidade de se manter de pé com o uso desse dispositivo que foi o Fundo de Desenvolvimento de Campos. Como fez investimentos numa vocação que nós temos na nossa região, que é muito importante, que é a agricultura, com patrulhas mecanizadas, com construções, né, de rodovias e estradas vicinais
para que pudesse escoar essas produções. É muito triste a gente ver hoje, por exemplo, né, não tem incentivo, investimento nenhum, um orçamento muito baixo dedicado pela atual gestão para a agricultura, que é uma vocação local que nós temos, e precisa, obviamente, olhar para isso com mais responsabilidade, com alternativas, com criatividade, porque o que não pode, Luiz, você imagina uma vocação nossa, né? Nós temos uma extensão territorial enorme. Campos é uma das maiores cidades, né? Campos tem aí hoje, conta com mais de 4 mil quilômetros quadrados, então tem uma extensão territorial grande, tem uma riqueza nas suas terras. A gente não pode hoje ver a gente importar produtos, por exemplo, até de outro estado, como o Espírito Santo, para que sejam produtos alimentícios, para que sejam consumidos pelos nossos cidadãos, né, ao invés da gente valorizar a nossa produção local para que a gente não só consuma os nossos produtos, mas que isso, obviamente, aumente ainda mais a economia local, melhore a economia local e também depois até com projetos de exportação para que, em vez de importar, a gente passar a exportar, né? Ou seja, a gente está consumindo de alguém que está exportando para a gente. Por que não a gente que tem essa vocação passar a consumir os nossos próprios produtos alimentícios e poder até exportar? Eu acho que tem que olhar para isso, como o Arnaldo olhou para a indústria ceramista, que foi muito importante, né? A indústria cerâmica do nosso município é uma indústria forte, localizada principalmente na região da Baixada. Arnaldo construiu a famosa e conhecida Estrada dos Ceramistas para escoamento dessa produção, né? E outras pessoas que passaram depois pela gestão não tiveram nenhum tipo de obra estrutural para facilitar a produção, nem mesmo nenhum tipo de incentivo. A gente viu muitas vezes a prefeitura colocando edital na rua, deixando amarrado tijolos pré-moldados para construções, tijolos que não são os tijolos que a maioria das olarias de Campos tinham condição de produzir, favorecendo indústrias de fora da nossa cidade, em vez de favorecer uma indústria que emprega muito na nossa Baixada, uma indústria que, inclusive, é responsável por uma economia paralela que a nossa Baixada vive. Você vê hoje, o centro de Goytacazes é economicamente muito mais ativo do que propriamente o centro da nossa cidade. E isso tem uma relação muito forte com essa indústria da cerâmica da nossa Baixada. Então são medidas como essa, medidas de capacitação. Eu acho que é nesse formato que a gente vai conseguir dinamizar a economia local, gerar emprego, gerar renda, gerar riqueza. E muitas pessoas durante a eleição gostam de comentar que tem que pensar Campos além dos royalties. Mas os que lá tiveram, tirando o Arnaldo que criou o Fundo de Desenvolvimento de Campos, ninguém pensou. E outras pessoas utilizaram mal o fundo, utilizaram mal aquele dispositivo. E aí a culpa não tem que ser do dispositivo, não tem que ser do programa. A culpa não é daquele equipamento, a culpa é da pessoa que utilizou mal, é do gestor. Mas é óbvio que é um bom equipamento, é uma boa plataforma para ser usado, pode obviamente ter adequações e aprimoramentos para o momento atual que nós vivemos, mas é um bom equipamento e visou lá atrás dinamizar a economia local. Eu ia até citar, se você falou do Fundecam, quer dizer, CPI do Fundecam, presidido pelo vereador Jorginho Virgílio, que concluiu os trabalhos, apontou vários indícios de irregularidade e encaminhou ao Ministério Público que dá seguimento à investigação, Mas, enfim, Arnaldo, você quer essa do... E até para Perdão. Se você me permitir, até para completar e enriquecer aqui esse debate econômico da nossa cidade, já foi colocada aí em questão a LDO do ano que vem, que tem uma previsão orçamentária de em torno de 1,700 milhões de reais, Então, é um orçamento que ele é muito menor, obviamente, do que outros orçamentos que nós já tivemos na cidade, mas o fato que mais assusta é que desse 1,7 bilhão de reais que o ano que vem o próximo governo vai iniciar no seu primeiro ano contando, grande parte dele, 1 bilhão de reais, está sendo destinado para folha de pagamento, outros 574 milhões, folha de pagamento dos nossos funcionários ativos, que giram em torno de 15 mil e em torno de 5 mil dos inativos, e outros 574 milhões para o custeio da máquina pública, que aí envolve limpeza, iluminação, compra de medicamento e outros serviços, etc. E sobrando
uma quantidade muito pequena para investimentos, em torno de 24 milhões, e inclusive, né, prevendo o pagamento da dívida que foi feita pela gestão passada de 100 milhões de reais, que ainda não foi quitado por essa gestão, não foi completamente quitado por essa gestão, então já está na previsão também para o ano que vem, em torno de 100 milhões de reais para pagamento de dívida. Ou seja, deixa uma margem muito pequena para investimento, e, obviamente, vai precisar não só promover reajustes nessa máquina administrativa, mas também contar com a habilidade, contar com o diálogo do próximo gestor, né, para que se consiga atrair recursos, para que se consiga ter diálogo com o governo federal e estadual, independente de posições partidárias, mas que pense primeiramente no povo da nossa cidade, para que, inclusive, obras estruturais importantes da nossa cidade sejam concluídas. Se você olhar, por exemplo, para a obra do Parque Saraiva, né, ela nunca aconteceu. Na verdade, o Parque Saraiva foi destruído pela gestão passada, né, e até hoje não houve uma solução para aquele bairro que padece, que está lá com estradas, com poeira o tempo todo, sem saneamento básico, né, sem uma estrutura adequada para os cidadãos que lá vivem. Como é o exemplo de uma outra obra importante, né, que são questões que viraram grandes elefantes brancos na nossa cidade, né, Luiz? Você pode olhar para o mercado municipal de Campos, é um absurdo. É um absurdo. Iniciaram ali um procedimento de uma reforma, de uma obra estrutural, que levou anos da gestão passada e não foi concluída, e agora leva mais 4 anos dessa gestão e também não é concluída e sequer tem prazo para conclusão. Então são grandes elefantes brancos que a gente tem espalhado aí pela nossa cidade, dinheiro público mal gasto, irresponsabilidade no momento onde tinha abundância de recurso público, e que hoje o que nós vemos aí é um abandono total dessas obras, que incluem creches, inclui postos de saúde, né, e outras que terminaram, mas que com certeza não seriam obras que eram prioridade para a população, podem ter sido prioridade para governantes, mas não para a população, como é um caso que eu sempre cito, né, que é o CEPOP, né, esse centro de eventos em Campos, que foi gasto mais de 100 milhões de reais para construir um sambódromo, né, porque ele se tornou um centro de eventos, mas sua atividade principal é o sambódromo, concorda? E sambódromo seria para poder ter carnaval, mas nunca teve um carnaval de época naquele espaço desde que ele foi inaugurado. Aquela era a prioridade do cidadão, num momento onde já existia uma crise na saúde pública do nosso município, onde já se faltava remédios, onde já se faltavam insumos básicos, condições de trabalho para os nossos profissionais de saúde, nossos profissionais de educação, onde escolas já estavam sendo sucateadas. Aquela não podia ser a prioridade. Então, é isso que a gente vê ao longo da cidade inteira, como tem ali, se você passar no Hospital Geral de Guarulhos, né, você vai ver que tem uma estrutura metálica imensa construída ali na frente, que ninguém sabe o que é, nem o que era para ser ali, que nunca foi construído. O que se diz é que era um anexo que ia ser feito ali, mas até hoje nunca foi concluído, nunca foi feito. E aí? E aquela estrutura lá que já foi paga, né, o que foi feito com o dinheiro? Então são essas perguntas que o cidadão se pergunta hoje, como que uma cidade que já teve tanto recurso, né, e continua tendo um recurso ainda considerável, por mais que tenha diminuído a capacidade de investimento, ainda continua tendo. Rafael teve anos de 2 bilhões de reais. Então, qual é o planejamento? Não é possível que durante esse tempo todo não haja um planejamento para a conclusão dessas obras, conclusão da obra do mercado, né? Reformas estruturais que precisam ser feitas no Hospital Geral de Guarulhos. É uma obra que já tem aí quase 2 décadas. Né? É óbvio que é igual a nossa casa, a gente faz uma obra, daqui a pouco você tem que fazer um reparo no gesso, um reparo hidráulico, é normal, então é preciso fazer essas reformas estruturais. A última reforma que o Hospital Ferreira Machado teve significante foi na gestão Arnaldo Viana. É um hospital que frequentemente a gente encontra denúncias de elevador não funcionando, né? Elevador parado e o paciente tendo que ser carregado para ser transportado dentro do hospital pelas escadas, ou seja, sem mínima condição de trabalho, um hospital importante que atende não só Campos, mas a região. Então é preciso ter planejamento hoje, Luiz. O dinheiro sim ficou curto,
ficou curto, mas é possível com planejamento, com eficiência de gestão, né, com metas bem definidas e prioridades, é possível a cidade de Campos voltar de forma gradual a ser uma cidade próspera que dá qualidade de vida para o seu cidadão. Eu acredito na minha cidade, como já te disse, inclusive numa entrevista no jornal Folha da Manhã, eu acredito muito no potencial de Campos. Caio, você citou aí o governo do seu pai, o governo Arnaldo, em 2002, na metade do segundo mandato, nós tivemos em abril um repasse de 9,6 milhões. O repasse que veio agora esse mês foi de 9,8. Então, desde lá, desde 2002, desde abril de 2002, houve uma curva crescente que oscila durante todos esses quase 20 anos, 18 anos para ser exato, vai oscilando, mas agora foi o menor desde lá. Em Santo Amaro, nós conversamos na festa de Santo Amaro, naquele almoço promovido pelo Rodrigo, e você falava que o que se arrecada hoje de royalties, se fôssemos comparar com o que se arrecadou na gestão Arnaldo, é praticamente a mesma coisa. Só que a máquina mudou, né? A máquina mudou bastante e Campos acumulou perda de 132 milhões na previsão de recursos de petróleo só em 2020. Nós estamos na metade do ano. Para o próximo prefeito, como equacionar esse cálculo, sendo ainda os recursos de petróleo a principal receita do município? Então, Arnaldo, eu falei com você e volto a falar da importância de entender a conta do município, mas também de entender a arrecadação, né? Se você pegar e depois, quando acabar aqui a nossa live, a nossa entrevista, você colocar aí no Google calculador IPCA, você ou qualquer ouvinte que está nos assistindo hoje pode fazer essa pesquisa e esse estudo, você vai ver que o índice IPCA é o índice que calcula o preço médio do consumidor brasileiro, né? E é onde você consegue avaliar como a inflação ocorreu durante os anos, e você vai ver que o orçamento é muito próximo, realmente, inclusive até menor, o Arnaldo, do que é o que tem hoje. Se você pegar o melhor ano aí de governo de Arnaldo, em termos de arrecadação, que foi o último ano, e que você sabe, muitas coisas que é feita no último ano, inclusive acaba caindo depois na conta do prefeito seguinte, que inaugura, né? Foi o ano que Arnaldo arrecadou, a gestão Arnaldo Viana arrecadou em torno de 600 milhões de reais, e se você colocar isso corrigido pelo índice IPCA hoje, você vai ter algo em torno de 1,1 bi, 1,2 bi, né? Então, com certeza é um orçamento muito menor. Aí você fala, a máquina aumentou. Sim, a máquina aumentou, mas o orçamento também aumentou. Nós estamos falando de 1,1, 1,2, o orçamento está em 2 bi, né, na sua média aí. Se pegar governos, por exemplo, passado dos garotinhos, chegaram a arrecadar quase 3 bilhões de reais. Ou seja, é óbvio, né, que as críticas ou os comentários que fazem de que a época em que o Arnaldo administrou se tinha muito mais dinheiro são infundadas, né? Eu acho que quem teve mais dinheiro para administrar a nossa cidade foram os garotinhos, né? Até o governo, a gestão Mocaibe, teve mais dinheiro que a gestão Arnaldo. Agora, se você botar na balança quem mais fez pelo município... Uma crescente de royalties, como a gente estava falando. E se você colocar quem mais fez, quem mais realizou, quem mais deixou obras importantes, projetos importantes para o município, eu não tenho a menor dúvida, assim como a população, que foi Arnaldo. Não é à toa que é considerado o melhor prefeito da cidade de Campos na história recente do nosso município, né? Com obras importantes como o Hospital Geral de Guarulhos. Aí eu lhe pergunto, o que essa atual gestão deixou de marca? O que essa atual gestão fez? Então não pode chegar nesse momento e dizer, vou colocar tudo na culpa da crise econômica. Não, a culpa é a falta de planejamento, a falta de compromisso, de comprometimento, a desordem, né? A falta de diálogo com os poderes, a falta de parceria com deputados para poder trazer investimento para a nossa cidade. As pessoas precisam parar para entender que essa guerra que está estabelecida na política, que sobretudo na nossa cidade de Campos já tem muito tempo que isso ocorre, não faz bem para o povo. Isso faz bem para um grupo político quando ganha, faz mal para outro grupo político quando perde, mas o povo nessa guerra sempre sai perdendo. Sempre sai perdendo, porque é preciso uma pacificação
da questão política do nosso município, para que haja diálogo entre essas pessoas. Nós temos hoje, por exemplo, 4 deputados estaduais. Tínhamos, né? Perdemos o Gil, mas hoje são 3 deputados estaduais. É preciso um diálogo amplo com esses deputados estaduais, não importa se no momento de eleição ficarem em lados diferentes. A partir do momento que se instala um novo governo, é preciso diálogo. São deputados estaduais, precisam trazer parcerias junto ao governo estadual. É preciso diálogo com o deputado federal para poder trazer parcerias do governo federal, né? Então, ou seja, é isso que a gente precisa entender, que é importante para que o município saia da situação que está hoje. Não tem mais espaço para picuinha, para historinha de grupo político. Não dá mais para isso. A cidade está no momento que quem quer ajudar a cidade precisa estar unido. Quem quer ajudar a cidade precisa de união, de projetos, precisa de conscientização que quem quer ajudar a cidade precisa apresentar a solução. Não adianta ficar só criticando, só apontando o dedo. Isso não vai resolver o problema da sociedade. Por isso que toda crítica que a gente faz geralmente vem apontada, né, com uma solução para o problema que a gente está apresentando. Cara, só complementando essa pergunta, a gente vem no atual governo, iniciou com uma série de cortes, programas sociais, passagem social. Um desmonte de programas sociais, né, Arnaldo? Desculpa te cortando, mas porque não foi corte, foi um desmonte, acabou com os programas sociais em geral. Eu ia chegar à conclusão de que foi anunciado como um corte temporário que até hoje não voltou. Nesse meio tempo, a receita cai, como você mesmo colocou durante a sua resposta anterior a essa que a gente já está falando sobre royalties, a folha de pagamento gira em torno de 1,1 bi, com um orçamento previsto para o próximo ano, como você mesmo colocou, de 1,7 bi, e que eu acho ainda audacioso, 1,7, é a opinião particular, diante de todo esse cenário de crise de pandemia. Falar em retomada de programas sociais, falar em planejamento para o próximo ano, sem falar em corte da folha de pagamento, é possível? Olha só, Arnaldo, preste atenção. Eu falo isso com relação a um programa que eu tenho um carinho imenso, que inclusive ao longo de muito tempo pessoas tentaram se apropriar desse programa social para ser o pai da criança, né? Quando o filho é feio, o pessoal que está tentando ali chegar próximo, como aconteceu do hospital de campanha, corre. Né? Mas quando o filho é bonito, todo mundo quer ser o pai da criança. E aí, o que acontece? Durante a gestão Arnaldo Viana, meu pai fez um pedido, né, à Universidade Cândido Mendes, trazendo a participação acadêmica para que fosse estabelecido um programa social visando atender pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade extrema. Esse programa, na época, foi nomeado como Vale Alimentação. E para a realidade da época, ele tinha um custo, ele dava um subsídio para o cidadão de R$50, né? Um salário era baseado também no salário mínimo, etc. e tal, que era naquela época muito baixo, né? Porque era condizente com aquela realidade. E esse programa social cumpriu um papel muito importante. Depois vieram outros governos, alteraram o nome do programa social, né? E utilizaram de forma equivocada o programa. Mas é um programa extremamente importante e que ele deve ser mantido, sim, obviamente considerando as realidades do momento. Mas deve ser mantido, sim. Como, por exemplo, eu não estou aqui só para falar de coisa que o Arnaldo fez, mas de outras coisas também que eu analiso que são fundamentais, como é o restaurante popular. Né? Sempre defendi que o restaurante popular continuasse aberto, porque você não pode, ainda mais num momento como esse, que as pessoas estão com uma vulnerabilidade extrema, você tirar o direito de pessoas que não têm como se alimentar de se alimentar. E o custo, vamos combinar, é baixo. Dá para fazer a questão de prioridade. O restaurante popular podia estar aberto, todos nós sabemos disso. O restaurante popular gasta em torno de R$250 mil por mês para se manter. A mesma quantidade se não há possibilidade de se manter a mesma quantidade de oferta de alimento que era feito naquele período, de refeições, que se tem então uma redução, mas que se mantenha aberto, não fechar o restaurante popular. Né? Eu, por exemplo,
no momento oportuno, devido, quando a legislação eleitoral permitir, eu quero apresentar o que eu hoje enxergo, um projeto que eu já venho trabalhando em cima dele há algum tempo, de uma evolução do que é o restaurante popular hoje, que para a realidade dele serviu. Acho que hoje a gente se encontra em outra realidade, eu tenho um projeto para isso. Agora, eu acho que se a gestão atual não tem um projeto para isso, que se mantenha o que tinha então funcionando. Se não teve capacidade de pensar num novo projeto que se adequasse à realidade, né, e que mesmo assim atendesse a população, mantivesse o que tinha. O que não pode é deixar o povo sem atendimento, sem a condição de se alimentar num período como esse, né, Arnaldo? Isso aí não é cabível. Ô, Caio, a gente entrevistou aqui, você é o último pré-candidato dos colocados que a gente está ouvindo, a prefeito, e tentamos várias vezes fazer entrevista. Tomara que siga aquela, né, Luiz? Desculpa a brincadeira, tomara que siga aquela que os últimos serão os primeiros, né? Só não foi entrevistado antes porque o convite... Tivemos um contratempo aí. Já estava fazendo há algum tempo, mas enfim. Um dos entrevistados aqui, entre os pré-candidatos postos, foi o Roberto Henriques. Correto. E Roberto Henriques usou uma expressão, ele é dado a tiradas, falou que Arnaldo conta muita lorota. Arnaldo, seu pai, não Arnaldo Neto, o jornalista. Particularmente, eu acho que o Roberto Henriques também conta muita lorota. Mas uma coisa que ele falou, e que você conversa com o pessoal da academia que faz estudos mais profundos, né, da UF, da UENF, da Cândido Mendes, do Luiz Essenza, e Arnaldo, não seu pai, Arnaldo jornalista, já falou sobre isso daqui, como a máquina ela foi aumentando a partir do governo Arnaldo, né, lógico, as receitas dos royalties foram crescendo, né, a população foi crescendo, mas a máquina foi aumentando. E Roberto Henrique chamou esse modelo de perdulário, o adjetivo que ele usou. Não estou concordando, nem estou discordando. Sim, você está reportando o que ele falou. E que esse modelo foi mantido tanto por Mocaiber, ex-aliado do seu pai, quanto por Rosinha Garotinho. E que esse modelo se tornou insustentável com a queda dos royalties a partir de 2014, agravadas agora por conta da pandemia, né? Para de circular carro, para de ter procura por combustível fóssil, você tem que parar de produzir petróleo para manter o preço estável, como a OPEP fez, enfim. Como é que você vê essa análise de Roberto Henriques? E eu quero também linkar essa entrevista, a última que a gente fez com o pré-candidato aqui, eu fiz com o Cláudio Nogueira na segunda-feira, que foi Odisseia Carvalho, né? Pré-candidato do PT, professora. E o PT é tido como um partido que não é tão preocupado assim com contas públicas. Ela afirmou que é necessário fazer cortes. Ela do PT, talvez seja o partido tradicionalmente mais avesso a esse tipo de ajuste fiscal. É necessário fazer cortes? É necessário romper com esse modelo que o Roberto Henrique colocou lá, começando com o Arnaldo, Mocaiber, Rosinha? Como fazer? Olha, Luiz, primeiro, eu tenho boas recordações com o Roberto Henriques, né? Eu posso até lembrar aqui de algumas. Eu lembro do Roberto, eu conheço o Roberto desde que eu era uma criança, né? E o Roberto sempre teve muito jogo, muito tato, né? Sempre foi uma pessoa agradável de se conversar, é um cara que tem um conhecimento relevante, né? E eu me lembro quando o Roberto, por exemplo, quando meu pai era prefeito, né, e o Roberto participava do governo do Arnaldo, ia, por exemplo, na casa dos meus avós, onde todos nós morávamos, né, morávamos todos juntos na casa dos meus avós, e o Roberto ia lá para ter reuniões com o Arnaldo, a gente conversava entre uma reunião e outra, inclusive, muitas vezes, ele gosta até de lembrar disso, por isso me sinto até aqui confortável em falar. A gente ficava ali no pátio jogando um altinho, jogando bola, que o Roberto gosta muito também, é um amante do futebol aí. Então, ou seja, a gente sempre teve uma relação bacana. Eu não quero, nesse momento, por causa dessas críticas que o Roberto Henriques vem fazendo em relação à gestão do Arnaldo, da qual ele participou, eu não quero achar que o Roberto, ao longo do tempo, se tornou uma pessoa amargurada,
né? Eu quero acreditar que ele está fazendo isso porque está se colocando como candidato, até porque não faz sentido, porque ele participou desses governos, inclusive do período que ele foi vice-prefeito do Alexandre Mocaibe. Ele foi indicado pelo PDT, pelo partido do qual o Arnaldo era o presidente, e consecutivamente pelo Arnaldo, para ser o vice-prefeito, né, do Alexandre Mocaibe. E, infelizmente, aquela gestão do Alexandre Mocaibe foi uma tragédia. Uma coisa que a gente precisa deixar clara aqui: o Alexandre Mocaibe, ele foi aliado do Arnaldo durante o período eleitoral, quando precisava do apoio, do prestígio do Arnaldo, mas se tornou no dia seguinte, né, fez a sua carreira solo, não ouvindo mais orientações partidárias, não dando manutenção em programas importantes estabelecidos na gestão Arnaldo Viana, né? Não tendo quadros nenhum próximos da gestão do Arnaldo Viana assumindo cargos importantes no seu governo para dar continuidade aos programas, né? Ou seja, ele tomou o seu caminho. Inclusive, ele era candidato só para como esse campista antes dele, né? Foi campista em 2004, que também rompeu com seu pai, depois Mocaibe em 2006, que rompeu com seu pai. Com certeza. Infelizmente, né, Luiz, é um mal que tem a vida pública, as pessoas cospem no prato que comem, né? Tanto o campista quanto o Alexandre Mocaibe não teriam sido prefeito da cidade de Campos se não contasse com amplo apoio naquele momento do Arnaldo Viana, que saía da gestão com 89% de aprovação, né? A cidade em pleno desenvolvimento, em plena evolução. E, infelizmente, essas pessoas traíram não só o Arnaldo, traíram o povo de Campos, porque não deram continuidade e manutenção aos programas que aprovaram o Arnaldo. O Arnaldo não foi aprovado porque ele era bonitinho, porque ele era atencioso. Sim, foi um governo que deu uma questão humanitária como jamais vista na cidade de Campos. Deu muita atenção à população do ponto de vista humanitário, mas foi um governo que entregou resultados, né? Que deu resultado para a população. Então, só para completar a questão do Roberto Henriques, eu queria deixar clara essa questão do Mocaibe, porque foi aliado durante a eleição, mas depois não foi, né? E com relação ao Roberto Henriques, eu tenho um carinho por ele, como já te disse aqui agora há pouco. O Roberto, inclusive, na eleição de 2016, ele fez uma carta aberta para a população de Campos. Ele antes apoiava outra pré-candidatura a prefeito, depois ele fez uma carta aberta para a população de Campos nas redes sociais dele, aonde ele dizia que ele passava, a partir daquele momento, a apoiar a minha candidatura, porque eu me apresentava não só como uma pessoa mais preparada para assumir a cidade naquele momento, mas como o único que, durante os debates, apresentou projetos e soluções para os problemas que a cidade enfrentava. Então é esse Roberto que eu quero guardar aqui no meu coração, esse Roberto que eu tenho apreço, carinho, e acho que Roberto, como digo de várias outras pessoas, figuras políticas da nossa cidade, tem para contribuir para o nosso município, e não é nesse ambiente de guerra, não é criando essas discórdias. Eu acho que o pensamento crítico é válido, mas não jogando para a galera. Eu acho que é preciso ter responsabilidade. O Roberto participou, né, dessas gestões, tanto do Arnaldo, quanto do Alexandre Mocaibe, quanto dos garotinhos. Então é preciso ter responsabilidade. A pergunta, quer dizer... E você me fez... Como mote, a pergunta é mais econômica que política. Sim. Porque eu usei o que o Roberto falou, do modelo que eles chamam de modelo perdulário. Perfeito. E pontuando com a última pré-candidata que a gente entrevistou aqui, eu, Cláudio Nogueira, na segunda-feira, que eu disse a Carvalho, que é petista, né? O PT... tem esse apego ao funcionalismo, faz parte da sua estrutura, né, orgânica, servidor municipal, né, servidor público de maneira geral. E a própria Odisseia admite, inclusive foi o líder da matéria feita pelo Matheus, que saiu na Folha da Manhã, no Folha 1, que há necessidade de fazer cortes. Então, eu queria perguntar isso a você, a parte mais econômica. Há necessidade de fazer cortes? Onde eles seriam? Com certeza, Aloysio. É preciso fazer um estudo profundo, que é o que a gente vem fazendo nesse momento. A gente está debruçado, né, em cima dos números da cidade de Campos, em cima de entender como que a gente pode adequar a situação hoje
da máquina administrativa, a realidade econômica que o município tem, sem penalizar a população de Campos, sem penalizar os atendimentos. Então, hoje, o que nós estamos fazendo todos os dias é conversando com diversas pessoas que têm o conhecimento disso também, para contribuir, né, com essa análise, com esse aprimoramento que é preciso ser feito, obviamente, corte, para que a máquina de Campos se readeque à nova realidade. Porque é preciso ter capacidade de investimento para fazer reformas estruturais necessárias, para conclusões de algumas obras importantes, né, para voltar a deixar o mercado local de Campos ativo. Você vê, a construção civil em Campos está parada há muito tempo, né, e isso é prejudicial para a economia local. São diversos desempregados na construção civil, né, então é preciso, de novo, voltar a fomentar isso, e com iniciativas novas, como eu venho falando desde a eleição de 2016, é preciso definir o que quer para Campos numa situação de pós-petróleo, de pós-royalties, né? A gente fala muito da pós-pandemia, mas nós temos que, de novo, trazer esse debate. E aí, eu venho dizendo desde 2016 que Campos está geograficamente muito bem localizada, Luiz. Porque a gente está aí do lado do Porto do Açu, né? Somos divisa com o Espírito Santo, temos proximidade com diversos outros estados, somos rota para diversos outros estados brasileiros. Então, tem condição de transformar Campos em um grande centro logístico. Campos tem infraestrutura para isso, né? Tem condição para isso. A gente precisa capacitar o nosso povo, como foi feito muito isso na gestão Arnaldo Viana, com iniciativas junto à FGV, capacitando os servidores públicos municipais, capacitando os DAIs da prefeitura, os cargos de confiança do secretário. Inclusive o próprio Arnaldo, à época prefeito, se ingressou em diversos cursos, se não me falha a memória, foram 5 cursos que ele fez, gestão pública, gestão hospitalar, né, para que também pudesse incentivar os outros quadros da prefeitura a fazerem esses cursos também. Capacitou a população através de um amplo programa de bolsas de universitárias para poder, obviamente, trazer para aquela pessoa a condição de se formar que não tinha a condição de pagar pelos seus estudos. Então, é pensar em capacitação e desenvolvimento econômico e regional, porque Campos sempre foi a capital do interior. Campos precisa voltar a se portar como isso, é preciso liderança para isso. Isso aí é onde entra a questão política também. É preciso liderança, é preciso postura de prefeito, é preciso assumir que Campos tem esse potencial, que Campos tem jeito, e voltar a encarar a cidade como uma cidade que sempre foi referência para o estado do Rio de Janeiro, uma cidade que foi propulsora de desenvolvimento econômico regional, né, e do interior do estado do Rio de Janeiro. Então é preciso criar zonas especiais de negócio para atrair empresas para a cidade, ter incentivos fiscais para que essas empresas se instalem na cidade. Agora, veja, não tem como a gente falar tudo isso quando a prefeitura se torna inadimplente, como a prefeitura vem fazendo recentemente com os funcionários RPAs. Se não paga, se contratou o funcionário, tem que pagar. Ou então não contrata. Se não tem dinheiro para pagar, não contrata. Se contratou, tem que pagar. Já era previsível toda essa questão econômica. Contratou, tem que pagar. Até porque empresa nenhuma, você imagina, uma indústria de grande porte vindo se instalar, né, numa cidade da qual o prefeito, né, a gestão que está à frente, não paga o funcionalismo. Não existe. Isso se torna um caos social, se torna um ambiente inapropriado para que empresas venham investir na cidade. É preciso reativar, né, o Parque Industrial da Codim, que tem uma boa infraestrutura para isso. É preciso reativar esse parque. É preciso, de novo, dinamizar a economia, e isso tudo que a gente está falando é possível ser feito com várias medidas. Não é propriamente gasto financeiro para ser feito isso, né? É preciso readequar a máquina, obviamente, para dar capacidade de investimento no que precisa de investimento público, mas também é preciso de medidas alternativas e criativas para atrair esse ambiente econômico favorável para o nosso município. Esse readequar a máquina, que eu queria que você fosse, se possível, mais preciso, mas estamos no final do bloco, até passamos. Eu vou insistir um pouco nessa pergunta. O que seria readequar a máquina para abrir o próximo bloco? Okay? A conversa está tão gostosa que a gente não está vendo nem o tempo passar, né, Luiz? Espero que os seus ouvintes aí do Folha no Ar estejam também, assim como nós, aproveitando e curtindo esse momento aqui de informações. Bom, eu acho, Luiz, que, como eu te falei, nós estamos estudando... Vamos deixar para o próximo bloco, por favor? Perfeito. Cara? Pode ser, sem problema algum. Aí, Luiz, eu vou tomar a liberdade, se você me permitir, readequar a máquina que você
né, colocou aí para que ele fosse mais detalhado. Eu vou acrescentar uma outra pergunta também para o próximo bloco sobre justamente esse assunto. Quanto tempo é necessário para readequar a máquina? Porque é claro que a gente está bem acostumado a ouvir dizer que estamos arrumando a casa. Eu acho que isso é uma mania, né? Mas não dá para arrumar a casa por 4 anos, né, Cláudio? Vamos comentar. Você me responde no próximo bloco, por favor. Muito obrigado. São 8h46 agora em Campos. Aloysio, Arnaldo, está conectado aí direitinho? Ok, o programa hoje recebendo o pré-candidato a prefeito de Campos pelo PDT, o Caio Viana, e a gente volta em 2 minutos no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus para exames de PCR que detectam o vírus e de sorologia que verifica anticorpos. Consulte o seu médico e, se precisar mais informações, ligue para 2726-6000 Laboratórios Plínio Bacelar. Quando se pensa em exames laboratoriais,